Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio, né, do Resficta Rafus Press, né, que é o nosso canal, né, o canal Resficta, que é o canal da Rafus Press de vídeos e análises, enfim, né, que é assim que mais ou menos vai ficar, né, aqui em diante. É, e hoje a gente inaugura um novo playlist, né, uma nova série de episódios um pouco diferentes. Nós vamos dessa vez não nos centrar tanto no livro, né, nos livros raros, ou no comentário de livros, e vamos nos centrar no comentário de conceitos, de algumas ideias interessantes, instigantes, que perpassam obras literárias, evidentemente, mas não só, né? Algumas obras cinematográficas e tal, que são a base de muito da nossa produção, uma boa parte da minha reflexão, né, como pesquisador, como editor, como, enfim, autor também. E resolvemos começar aqui dando aí também uma força para a editora O Grifo, que está com uma campanha no caminho para a Hades, que é uma campanha muito interessante. O tema de hoje vai ser sobre essa campanha, né? Eu vou deixar, tem o link aqui na descrição, peço que vocês deem uma olhada, porque é uma campanha que está com uma baixa adesão, mas é uma campanha de financiamento flex, ela vai se financiar de qualquer forma, e eu acho que precisa de uma força, né, para os editores, para o autor, porque é um tema muito interessante como a gente vai ver hoje, né, aqui. Aproveitando também conhecer a nossa campanha Kiziradoc, né, que é de um material vanguardista, ao mesmo tempo pulp, com uma antecipação de vários elementos que vão ficar conhecidos na prosa surrealista, na prosa de crítica ao assim, crítica ao pulp, né, prosa satírica ao pulp, e do cinema expressionista, etc. Né? Também está aqui na descrição. Bom, hoje a gente inaugura o Espeleologia, que vai ser uma playlist de, como eu falei, de comentários mais gerais e não exatamente sobre livros, não são resenhas, né, nem esse tipo de material. E a gente começa com um tema, o título já diz tudo, que é o tema dos deuses no exílio. É um tema riquíssimo, interessantíssimo, muito complexo. Evidentemente, em 10, 15, 20 minutos de vídeo eu jamais vou dar conta de todas as possibilidades desse tema. Inclusive, vou fazer, tem a parte um porque eu pretendo fazer uma parte 2. Vou só tocar em três obras. Existem muitas obras, especialmente no século XX, mas já no século XIX também. Ah, e o que, que seria mais ou menos, né? O que, que definiria, né? Quem deu esse nome, na verdade, foi o Heinrich Heine, neste livro aqui, Os Deuses no Exílio, da Heinrich Heine, né? Saiu pela Iluminuras, excelente edição, excelente porque é bem completa e vem todo o material sobre a questão dos deuses, publicado, né, pelo Heine, poema, né? Esse poema Os Deuses da Grécia que é lindíssimo. A versão francesa e a versão alemã desse livro, já vou comentar um pouco sobre essa questão da edição. E um monte de apêndices, né? Trechos suprimidos, fontes que ele usou e etc, né? Inclusive a correspondência das Queiroz, de Queiroz leu bastante esse material. É, o que, que trata exatamente os deuses no exílio? É, existe uma concepção, que é a concepção, aliás, né, eu já vou falar da tremenda influência que esse material teve no século XIX e XX, né? Mas a partir especialmente do Renascimento, é, ficou mais clara, digamos assim, a dimensão da antiguidade clássica, né? E essa dimensão ela está sendo sempre revista, sempre recuperada, sempre refletida a partir do Renascimento, especialmente, né? Então isso vai continuar no século XIX, mesmo os românticos tendo uma certa discordância de certos aspectos neoclássicos ou aspectos estéticos, né? ou
barrocos mesmo, que está um pouco mais ligado, né, essa herança clássica ou essa herança renascentista, eles também vão alimentar, como é o caso aqui, né, o Heine era um romântico, eles também vão alimentar essas reflexões a respeito do dessa ideia de Deus no exílio. Como é que seria a manifestação disso, digamos assim, mais prática, né? Bom, tem uma reflexão recente que eu li a respeito de São Sebastião. São Sebastião, ele se transformou, digamos assim, com o passar dos anos, né, nessa espécie de padroeiro dos gays, né, como costumam dizer. Mas essa transformação não foi nem imediata e nem, digamos assim, surgiu junto com o santo, evidentemente. Foi uma transformação, na verdade, a transformação do própria imagem do mártir, com as flechas e tal, numa figura mitológica quase, quase num sátiro, né? Então ele, assim, ele era um soldado romano que não quis abjurar da fé e foi punido com execução, com flechas, né? Execução pública, acho que ele era nobre, então não podia ser crucificação nem nada do gênero, tinha que ser decapitação ou alguma coisa assim. E a execução foi por flechas, né? Provavelmente por campo de batalha ou algo assim. E ele, a partir dessa informação básica disponível na Legenda Áurea, enfim, nas fontes, né, das hagiografias medievais, os artistas começaram a viajar, digamos assim, e a representação ele foi perdendo a roupa, ele foi se tornando mais sensual, né, o corpo ali sem pelos, né? Então essa transformação é uma espécie de deuses no exílio, né? É essa materialização dos deuses numa dimensão onde eles não existem mais, porque a crença deles acabou, então eles desapareceram de certa forma, né? Do universo cultural e eles retornam como algo que é mais ou menos reprimido, mais ou menos como uma lembrança, como um remorso, eles não retornam mais como um culto, né, como deuses de fato. Porque de fato houve, né, resistências ao cristianismo no início do cristianismo. Inclusive resistências no sentido civil, né? Um imperador como Adriano, ele resistiu quanto ele pôde, mas já na morte ele, isso é lendário, né, essa frase dele, triunfaste Galileu, né? Quer dizer, ele no leito de morte ele percebeu que não adiantou, né? Então o paganismo, as concepções pagãs se tornaram uma lembrança. E essa lembrança é que é evocada no exílio. E isso tem muito a ver com quem definiu isso, que foi o Heine. Essas ideias, como eu falei no caso até do São Sebastião, elas estavam circulando desde propriamente do Renascimento, né? Como justamente uma descoberta de como era poderoso, né, o universo, culturalmente falando, o universo clássico. Então, os estudiosos, os artistas, eles se debruçavam nessas fontes e tentavam compreender o máximo possível. É, mas ainda não havia essa ideia ainda de deuses no exílio, né, desse retorno de algo que se perdeu numa outra forma. Isso vai acontecer realmente no romantismo alemão com Heine. E é interessante porque o Heine ele escreveu esse livro exatamente no exílio. Né? Ele foi em 1831, ele foi obrigado a se exilar na França por razões políticas. Né? O Heine era um herético. Né? Ele era um herético politicamente, culturalmente, etnicamente, por ser judeu perseguido. E ele então tentou publicar esse livro em francês e em alemão, porque tem dois idiomas, são duas versões um pouco diferentes. E não foi bem difícil de publicar, né? E é interessante porque, de um ponto de vista estrutural, essas narrativas, não é bem uma narrativa, é um ensaio. Isso era muito comum no romantismo, especialmente no romantismo alemão. Você tinha elementos reflexivos que se casavam com os elementos narrativos, né? Na urdidura da trama. Exatamente o que você tem aqui. E, e aqui então ele conta o destino desses deuses clássicos, né? Como Júpiter, por exemplo, que é muito interessante, que ele está no Ártico, né?
numa ilha do Ártico de caçadores e pescadores. E é um destino terrível, assim, porque é como se eles fossem despossuídos de tudo e regressassem como essas figuras ambíguas da sociedade, não é? E que mantém um pouco do poder quando, né, quando o autor descreve, quando ele está próximo, mas é muito pouco. Então é exatamente isso que eu falei, é um retorno de algo. Né? O exílio, ele não é apenas a expulsão, ele também é a projeção do retorno. Né? Então, essa projeção é que é interessante. E é nisso que trabalha bastante o Heine aqui. E esse livro, ele teve um impacto gigantesco, imenso, né? Porque ele passou a inspirar narrativas por toda a Europa, né? E é interessante como já mesmo no século XX, essa reflexão do Heine, ela inspirou narrativas como do Jean Rey, né, de um escritor belga de fantástico, né, da escola belga de estranheza, importantíssimo, né, ele inspirou o Maupertuis, ele inspirou o Neil Gaiman, né, com um deus, obviamente, deus americanos, que é muito semelhante, muito mesmo, ele provavelmente, o Gaiman estudou esse material aqui, e inspirou outros tantos autores praticamente no mundo todo, né? Eu resolvi me focar em em dois, né? Então essa é a apresentação do conceito, da ideia, e agora a gente vai falar um pouquinho de dois autores, né? O ensaio, então, como eu falei, o ensaio em si do Heine, ele trabalha elementos uma forma meio de ensaio. É um ensaio curto até. Ele tem o quê? Esse livro aqui tem 120 páginas, mas o ensaio em si tem 50 páginas, né, mais ou menos. 40, 50, né? Ele então trabalha aonde estão as figuras míticas, né? Essas figuras, na verdade, divinas. E ele vai encontrando no cotidiano, né? É um trabalho quase investigativo, né, de certa forma, mas a ideia justamente é essa avaliação da projeção do Deus, né? Quer dizer, ele mantém certas características, que é muito curioso. Essa ideia da projeção, inclusive, teve uma inspiração, teve um impacto muito poderoso no Freud, quando Freud elaborou a tese mais conhecida sobre o fantástico, mais usada, eu acho, até hoje, que é justamente o Heimlich, né? Heimlich, o estranho, inquietante, tem várias traduções, né? E no Heimlich, o Freud ele usa essa ideia para o retorno do reprimido, que é essencial ao fantástico. Então, de certa forma, o Heine ele não só inspirou o Heimlich, como inspirou todo um conceito freudiano de retorno do reprimido que volta no mal-estar da civilização, totem e tabu, né? Enfim. Então, vocês vejam o impacto dessa obra. Eu vou trazer aqui para comentar brevemente duas que fazem variações interessantes do tema do exílio dos deuses. A primeira é um conto de Robert Aickman, que está aqui no Repique Macabro, que por acaso fui eu que traduzi. Né? A edição também estará aqui nos nossos links na descrição. Uma edição extraordinária. Né? E é justamente o conto Mar Cor de Vinho, que é um conto clássico, até por essa história do Mar Cor de Vinho, né? Que os gregos não tinham uma denominação muito clara do azul, né? Então, algumas traduções para o inglês têm de trechos descritivos da Odisseia, que é onde vem essa expressão mar cor de vinho. Eles pesam a mão, né? Principalmente no romantismo, decadentismo. Então é um mar quase cor de sangue, né? Cor de vinho, etc, etc. Né? Tem o dark também, dark wine, dark red wine, né? Então é esse vinho escuro como sangue, né? E o Aikman, eu já gravei alguns programas sobre ele aqui, tem alguns episódios no passado, vocês podem achar. Não vou falar muito desse livro também, também já fiz entrevista até sobre ele. Vou falar do conto um pouco. Esse é um conto de um livro que tem esse nome, né? Dark Red Wine.
Sea, né, Dark Red Wine Sea. E ele fala de um turista que vai para as ilhas gregas e lá ele encontra um grupo, uma ilha, uma ilha bem perdida, né? Que é difícil chegar, ninguém quer levar ele. E um grupo de mulheres, 3 mulheres nessa ilha. Ele imediatamente descobre, digamos, isso não é um grande segredo, que essa ilha ela tem uma certa, digamos assim, mística local relacionada aos deuses, né? Mas é uma relação muito curiosa, uma relação mais primitiva. Então, o Wakeman, ele desloca um pouco o eixo do deuses no exílio, retira dos deuses nomeados, né? Sei lá, Júpiter, ou Zeus, nesse caso, grego mesmo, ou Ares, ou sei lá, né? Os deuses clássicos, né, da antiguidade clássica. Ele retira o eixo que está, por exemplo, aqui, está nesses deuses, e desloca para um universo ainda mais ancestral, né? Mais instintivo, primitivo. E nesse universo que se situa esses, digamos, essas criaturas, e elas não são mais, elas não vivem bem um exílio. Elas vivem praticamente uma espécie de morte em vida ou vida em morte, né? Porque elas não têm mais nada e a vida delas é reproduzir um pouco os mecanismos do passado, né? Isso é bastante comum no Wakeman, essa reprodução de mecanismos como uma espécie de disco furado, né? Você vai reproduzindo aquilo que você aprendeu, que você acha que é certo, mesmo provando, né, numa escala tenebrosa que aquilo é equivocado, absurdo. Então, é muito interessante porque ele faz esse deslocamento para um universo ainda mais ancestral, né? E nesse universo não existe uma denominação muito clara de quem é quem, né? Você não consegue nem sequer reconhecer o Deus ou o tipo de culto, não é? Você só reconhece que aquilo é antigo, tenebroso e como o autor também faz isso, né, em contraste, né, com a modernidade, com a contemporaneidade, com a civilização tecnológica, aquilo ali é um acalanto, é um paraíso, porque a civilização tecnológica se baseia em fatores que o autor desprezava, evidentemente, e que vão totalmente contra, né, esse tempo, essa forma de interação com o universo natural, etc, etc. É um conto lindíssimo, né? Muito poético, inclusive. Uh, tem uma estrutura muito singular, né? Eu não falei muito da trama, porque senão acaba matando, né? Não é bem uma surpresa, mas um desenvolvimento interessante que deixa a pulga atrás da orelha do leitor o tempo todo. Mas ele trabalha, então, um deslocamento desse trama central. Isso é interessante, né? Quer dizer, existem os deuses no exílio, que são deuses que continuam vivendo entre nós de alguma forma, com uma projeção daquilo que eles foram, e existem esses seres ainda mais ancestrais que continuam também vivendo, mas eles tentam reproduzir um universo que já não existe mais e o nosso contato com eles é destrutivo, né? Nós destruímos eles por conta da nossa incapacidade de deixar de abolir ou de abrir mão da civilização tecnológica e capitalista contemporânea. E o terceiro é Aornos. Este livro é um santo grau, né, de Avalon Brantley, uma autora que eu já fiz até entrevista com ela, falecida, cometeu suicídio uns 4 ou 5 anos atrás, né? É uma autora sensacional e as obras dela são incríveis, né? Eu queria trazer mais obras dela para o Brasil, não podia trazer muita coisa, né? Depende dos pais e tal, para a liberação de direitos. A Ornos é uma peça, já falei dela, né? Fiz uma resenha inteirinha sobre esse livro sensacional, um dos grandes livros do fantástico contemporâneo, dos últimos pelo menos 10, 20 anos, com certeza, um dos melhores. É uma peça de teatro impossível de representar, né? Irrepresentável, a respeito de um sujeito, aqui tem a Dramatis Personae, né? Chamado Alector. E o Alector, ele quer ele trabalha com o pai no barco, enfim,
comercial carregando coisas, né? E ele retorna e aí ele descobre que a amada dele, que é a Filomena, ela cometeu suicídio. E isso deixa ele abaladíssimo. E ele quer saber o motivo do suicídio, que eles estavam prometidos e tal. E aí ele vai atrás de Circe para conhecer o caminho até Circe, a bruxa, né? Célebre. Para conhecer o caminho até o Hades. O Hades, né? O caminho para como é o trabalho, né? O grifo. E para ele fazer uma oferenda de sangue aparentemente de animal, né, de uma cabra ou coisa assim, que os mortos eles só se manifestam através de oferendas de sangue. Isso tem também no Ulisses, não me engano tem nas Rãs, do Aristófanes também, né, tem no Ulisses, que é a maneira como Ulisses fala com o Aquiles, né? E isso daí é, digamos assim, o essencial. Como eu falei, eu estou tentando traduzir, então não vou dar muito spoiler, porque quem sabe consiga os direitos desse livrinho. É um livro fino, a peça em si tem 50 e poucas páginas, mas é sensacional, não é? Ela aponta para um niilismo, para uma perspectiva destrutiva, né, da própria existência, tão terrível que você realmente fica pensando nisso dias depois de terminar. E aqui ele apresenta um outro deslocamento interessante desse princípio dos deuses no exílio. Porque aqui no Aornos você tem, na verdade, um esvaziamento do Deus. Porque o Dionísio, o Deus Dionísio, né, ele que apresenta a peça. Então ele apresenta os personagens, acho que acontece também no Aristófanes, acho que nas Rãs também. E nas Rãs acho que ele é até um personagem. E aí vão acontecendo as coisas mais escabrosas e os deuses não interferem, não se importam, na verdade. Existe um mecanismo sobrenatural que funciona e é magnificamente representado, né? Como eu falei, é uma peça teatral impossível de representar, porque algumas coisas eu não sei como você solucionaria em palco, né? Mas esses deuses eles já estão em exílio, é como se eles, assim, é a descoberta de que não existe uma esfera divina ou celestial, pelo menos nesse universo ou para esses personagens, e que não existe salvação, né? A destruição está prestes e ela é para todos, democrática nesse sentido, né? Então é um livro terrível, né? Mas incrivelmente bem escrito, de uma beleza poética mesmo nesses momentos mais destrutivos, sensacional, né? Quem sabe eu consigo os direitos e faço a tradução em breve. Então é isso, apresentando então aí a todos os conceitos dos deuses no exílio. Espero que a gente volte a discutir bastante isso. Links aqui na descrição. Apoie nossa campanha Kiziradoc, apoie o Grifo, né? Campanha no Caminho para Hades. E conheça aí essa obra também de Eichmann, sensacional. Vou trazer outros contos traduzidos aqui para a gente discutir aqui nesse espaço, ou em outros aqui do canal, tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima.